Boa noite, está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você também pode nos assistir pela internet, é só acessar www.tvcomsantos.com. Você, sua família, seu parente, você não está aqui, está viajando, acesse o nosso site e acompanhe aqui as nossas discussões, o nosso debate sobre a Baixada Santista, não só sobre a Baixada Santista, o Estado, ou até mesmo o Brasil, falando sobre os problemas, soluções para o nosso cotidiano. E você já pode ligar aqui para a nossa produção pelo 3014 2341, 3014 2341. Mande sua pergunta, sua crítica ou algum comentário do que nós vamos falar, ou se você já quiser mandar qualquer assunto aqui para os nossos convidados, os nossos comentaristas já começarem os trabalhos. Você também já pode acessar os trabalhos. Teve aqui a nossa comentarista deu risada que foi para começar os trabalhos. Tem gente, já vou até falar, Rosilma, tem gente que fala, começar os trabalhos. Rosilma Roldan, é um grande prazer mais uma vez tê-la aqui conosco no TV com Debate. Boa noite, obrigada mais uma vez. Acho engraçado porque eu venho aqui me divertir. Aí você fala em trabalho. O novo formato do TV com é esse, é sentar aqui. Claro, falar coisas sérias, mas se divertir, claro. Sentar como se nós estivéssemos aqui na sala, numa sala de estar, isso batendo mesmo. Papo e conversando sobre os problemas. Estar com os amigos é sempre divertido. É sempre divertido, independente do assunto, é sempre divertido. E dividindo esse espaço democrático, temos aqui também a presença do nosso comentarista Moisés Fernandes. Moisés, mais uma vez um grande prazer tê-lo aqui conosco. Uma boa noite para você. Boa noite, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer dividir aqui o espaço com a Rosilma. E vamos discutir os assuntos que você levantar aí para a gente. Vamos nos divertir. Nos divertir. E a Rosilma ficou brava comigo, que eu cheguei aqui, eu estava postando no Facebook, já falando no Facebook, curta a nossa página, em Debate com o Manuel Gonzalez, curta, mande lá. Eu estava colocando aqui hoje com a Rosilma e o Moisés. E a Rosilma falou, mas nem me apresentou o Moisés? Eu falei, não, a gente já se apresentou. Já se apresentou, mas é que eu estava entretido. A Rosilma já ficou brava comigo hoje. Mas falando em ficar bravo, tem muita gente brava, Rosilma, Moisés e telespectador, com os planos de saúde. Hoje saiu uma reportagem, foi divulgado que novamente é o líder em reclamações da população. Seja por causa dos aumentos abusivos, ou seja por causa do não atendimento às necessidades que são geradas, claro, por causa das doenças, das enfermidades. Rosilma, como é que você vê esse panorama aqui para a nossa cidade? Realmente está difícil a questão dos planos de saúde? Não é só na nossa cidade, é no Brasil todo. Os planos de saúde realmente estão um grande problema. Inclusive, muitos planos de saúde que nós estamos até comentando antes de começar o programa, que eram planos de saúde considerados top, que sempre deram lucro, nunca deram prejuízo, estão dando prejuízo também. A gente fica meio sem saber se é realmente má administração, se é desvio, porque todo dia a gente tem uma novidade nesse sentido muito ruim no país. A gente está num ponto que a gente não confia em mais ninguém, não confia na mídia, não confia em nada do que a gente lê, não confia em nada do que nos dizem. E eu acho que nós estamos realmente caminhando para o chamado caos social. E em relação ao plano de saúde especificamente, essa semana, eu até comentei na gravação do meu programa, só que o meu programa é gravado, só vai ao ar dia 4. Mas eu comentei exatamente isso, que me chegou aos ouvidos, várias denúncias de, inclusive, maus tratos de clientes que chegam para ser atendidos nos planos e os planos acusam essas pessoas. Veja bem, o plano de saúde, ele normalmente atende preferencialmente quem? Os enfermos, sim, os idosos, né, os deficientes físicos ou mentais. E as crianças, então, que são as pessoas que mais precisam. Ou seja, segmentos mais frágeis da sociedade. Então, eu acho que é primordial que se ponha no atendimento pessoas treinadas para isso. Porque quem chega ali, chega com problema. Ninguém chega ali a passeio, feliz e contente para bater um papo. Chega estressado, chega com um problema às vezes muito sério, né? Então, o atendente é que tem que ter esse treinamento, um preparo psicológico. Não é primariamente, ele tem o dom de atender bem. Não é isso.
Profissionalismo, treinamento. Eu até hoje estava conversando à tarde com um amigo meu e disse assim, você quando entra no McDonald's, eu não estou falando plano de saúde, hein? Estou falando um Helles de um boteco que vende sanduíche. Você chega no McDonald's, recebe um sanduíche lá, você pode xingar, você pode devolver, pode jogar na cara do... Tenho certeza que ele não vai te agredir. Ele vai continuar naquela toada. Sim. Senhor, vamos fazer um outro sanduíche? Sim, enfim, porque eles são treinados para isso, né? A mesma coisa esse telemarketing, você xinga ali, fica até com raiva, porque elas atendem sempre na mesma toada, do mesmo jeito. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas eu entendo o seguinte... Tem que ter consciência de que a pessoa que chega num plano de saúde e quer fazer uso, ela já vem estressada, ela já vem com um problema. Quando ela não é uma pessoa já por si só, às vezes uma pessoa que tem um problema psiquiátrico ou psicológico. Sim. Então a pessoa, a atendente, ela tem que estar preparada, tem que contornar e aquela pessoa tem que sair feliz, tem que sair atendida. Isso é o mínimo. Fora que ainda essas pessoas... ainda acusam o usuário, olha, vocês estão dando prejuízo para o plano. E aí... Às vezes uma pessoa que está com depressão, chega em casa e fica mais deprimida ainda, porque, meu Deus, eu sempre paguei o plano, agora eu estou dando prejuízo para o plano. Quer dizer, é uma maldade, é uma falta de caridade, falta de profissionalismo, falta de fraternidade. Olha, eu fico revoltada, sabe? Eu fico revoltada com isso. Não há Cristo que me convença de que esse é um atendimento ideal para um plano de saúde. Moisés, a questão dos planos de saúde, aqui, como disse a Rosilma, não só na nossa cidade, mas pelo Brasil afora, a problemática dos planos. Como é que você vê essa questão? Eu sou até suspeito para falar, né? Você sabe que a gente dá treinamento, né, para várias empresas, a gente atua, essa é uma preocupação que a gente tem, e quando você vê o que a Rosilma, né, o que a gente estava discutindo aqui no início do programa, antes do programa iniciar, na verdade, quando você vê uma pessoa ser destratada, você já olha para esse fato e já percebe que alguma coisa está errada. Né? E quando você vai visitar um local desse, às vezes para oferecer algum trabalho, alguma coisa, o que se tem é que, ó, não, nós somos eleitos a melhor empresa de prestação em plano de saúde. Tem certificação? Tem certificação. Só que quando você vai ver o atendimento na prática, o atendimento é de péssima qualidade. Não só o atendimento em si, né? São casos pontuais, também a gente não pode generalizar, mas você vê situações recorrentes acontecendo. Outro dia uma pessoa conhecida nossa foi num determinado local para fazer um exame, pegaram e mandaram ela para outro lugar. Aí ela reclamou, ela falou assim, não, mas estava escrito que era aqui, o exame local, não, mas é em outro lugar. E aí, mas a senhora está brava por quê? É só a senhora ir até outro local e fazer o exame. Não sabe como é que chegou, como é que a pessoa chegou até ali, né? Mas, e como se a pessoa tivesse correto, ou seja, como se ela tivesse certa em relação àquilo. Então assim, ó, pega seu carro, se você veio de ônibus, se você veio a pé, de bicicleta, não importa, vai até um outro local, atravessa a cidade porque o local é lá. E assim, e você dá essa informação de uma maneira como se a pessoa tivesse errada, porque, ou seja, ela olhou, viu o local, chegou no local, no horário certo e de repente ela é mandada para outro ponto da cidade como se nada tivesse acontecido. Então, ou seja, a gente precisa rever algumas coisas, né? Quando você vê essa situação do plano de saúde e talvez até ir um pouco mais além, né? Porque hoje a gente paga plano de saúde porque de repente a gente não é atendido pelo Estado, né? Ou seja, a gente paga os nossos impostos e na prática teríamos que ser atendidos, ou seja, dentro de um hospital público, do SUS, né? Ou seja, nos aparelhos da cidade. E muitas vezes a pessoa paga o plano de saúde, por quê? Porque ela não se sente bem, ela não confia muitas vezes naquele atendimento, paga o plano de saúde e aí novamente ela não é atendida. Ou seja, então alguma coisa está errada. Mas o Moisés levantou uma questão, porque qual é o grande problema do SUS hoje? É demora, né? Então às vezes você tem um problema de sucateamento de equipamento, sucateamento do local, aí você vai para o plano de saúde. Só que hoje, se você for marcar uma consulta com um bom médico, eu vou pagar, desculpa falar isso, mas vou pelo plano de saúde, não, daqui a 3 meses. Mas aí se eu for no outro pagar, então se for para pagar a consulta, pode vir amanhã. Não estou falando mal dos médicos, não é isso, porque o plano de saúde paga muito mal o repasse para os médicos, não estou criticando. Mas só estou explicando. Então o SUS, você levaria 3 meses para uma consulta, você está levando 3 meses também no plano de saúde. Então foi até o que nós estávamos conversando. Então aquela pessoa, aquele idoso, que de repente nunca teve um plano de saúde, né, e vai sempre no SUS, aí consegue um plano de saúde a muito custo.
Aí quando ele vai usar, esbarra nessa problemática. Então acho que está na hora de rever todos esses conceitos, né, Rosilma? Porque a coisa está difícil. Assim, em São Paulo, eu vejo a coisa um pouco diferente, também dependendo do plano de saúde que você tem. Outro tipo de atendimento, né? Você tem hospitais modernos, você tem um Einstein, você tem um Sírio-Libanês. É claro que eu estou falando de plano de saúde tops, né? Só que aí você chega lá, o atendimento parece um hotel, os quartos, é completamente diferente do que você tem a nossa realidade aqui da Baixada Santista. Então a minha pergunta para você e depois para o Moisés é essa. Tem que mudar muita coisa aqui na nossa cidade, aqui na região. Porque quem nunca foi, quem nunca entrou no Sírio-Libanês, quem nunca entrou no 9 de julho, no Einstein, não faz ideia do que acontece aqui na nossa região. Ou estou errado, Rosilma? Não, você está certo. E Santos, a gente já sabe quem tem o hábito. E aqui Santos, como é muito perto de São Paulo, a maioria das pessoas aqui de Santos tem o hábito de frequentar São Paulo, né? E nós sabemos que o atendimento, de um modo geral, aqui em Santos, não só de hospitais de saúde, mas até bares, lojas, tudo, é um atendimento muito precário. Existem alguns fatores que a gente pensa um pouco, talvez existam outros que a gente não saiba, mas um deles é que eu acho que aqui em Santos, pelo menos até bem pouco tempo atrás, hoje até um pouco mais, não há muita concorrência. Porque a gente percebe que uma determinada loja é de um determinado dono e ele tem várias lojas na cidade, até com outros nomes, né? Mas você percebe que é tudo da mesma família. Então não há concorrência. Você vai ver, e eu descubro por causa do preço. Eu vou no shopping, aí eu olho, eu falei, engraçado, a blusa parecida que eu vi. É outro nome, outra loja. Aí eu olho, é o mesmo preço da outra loja, no outro corredor, lá em cima, no outro andar, outro nome, outra loja. Aí eu vejo que ela trabalha com o mesmo... Aí você descobre pela nota fiscal que é irmão, que é parente, que é a mesma empresa. Então você percebe que aqui não há concorrência, né? É uma cidade que já tem certas famílias que são donas, os feudos, né? São donas da cidade. Então, como não tem concorrência, talvez isso se reflita também nesse atendimento que é precário. Moisés estava falando aqui de treinamento. Né? Eu sou fã de treinamento, porque eu sou preocupada com o desemprego. Então eu nunca penso em mandar embora uma pessoa que trabalha mal. Jamais passa pela minha cabeça, porque eu sempre penso, coitado, tem família, tem mulher, tem filho, vai mandar embora, vai criar um problema social. Então eu prefiro sempre assim, ele não sabe, vamos treinar. Aí tem gente que diz, mas a gente treina, depois ele vai para o outro, não importa. Aí eu acho que a gente tem que ter um pouco de espírito coletivo. Não importa que você treina para o outro. É um colega seu também, é um empresário. Eu acho que uma mão lava a outra aí. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco coletivo nisso. Mas eu acho que é fundamental ter treinamento. Porque você treina, às vezes a pessoa faz, não é porque ela é malvada, é porque ela não sabe mesmo. Existem pessoas que são refratárias a treinamento? Existem. Bom, então é o seguinte, não quer ser treinada? Tchau, escolheu. Mas você não pode mandar embora sumariamente. Eu acho que você tem que dar uma chance para a pessoa, uma escolha. Mas isso que ele falou acontece mesmo. O cara tem prêmio, só que o atendimento é péssimo. Ontem mesmo eu fui no médico, meu horário era 4 horas. Tinha uma moça que estava lá 20 para as 4. Tinha lá uma atendente, o médico está lá dentro. O médico, um amor, atende muito bem, tal, nada contra o médico. Mas ele põe uma atendente, ele é responsável por esse atendimento, embora ele não faça o atendimento. E havia uma moça que tinha chegado, uma moça com o horário marcado às 4h20, então tinha de 20 para as 4, eu de 4 horas e a de 4h20. Já eram 10 para as 4, quando a moça chamou a de 4h20. Aí a de 20 para as 4... Já. Escuta, peraí, você chamou a de 4h20? Porque ela tinha chamado de 3h30 e chamou de 4h20. Mas eu estou chamando por ordem de chegada. Opa! Você entende? Mas aí você percebe que é falta, a moça ali, da atendente, falta de experiência em tratar com o público. Porque ela está cometendo uma injustiça que vai gerar uma confusão ali. Sim, claro. Não importa, ela chegou, era de 4h20. Ela chegou 3h30, é problema dela. É isso aí. Se a moça das 10 para 20 não tivesse chegado, tudo bem, mas a moça já está lá e já estava atrasada. Ela chamou 10 para as 4 de 4h20.
Né? Aí eu, como adoro, né? Aí já comecei a fazer um discurso lá, adoidado, mas discurso eu já fiz para a moça lá escutar, que é para ela já abrir a orelha e já da próxima vez ela prestar atenção, né? Dizer que, né? Poxa, se não chegou ninguém, você... Então, são coisas básicas que geram tumultos e que é falta de treinamento. Mas é difícil as pessoas investirem em treinamento. Elas acham que é jogar dinheiro fora, porque aí eu treino e depois o cara vai para o outro. Moisés, é isso mesmo, Moisés? E na questão da saúde, você acha que tem que ter um treinamento específico, treinamento diferenciado, ou é a mesma coisa de uma empresa como um todo? Eu acredito que é uma empresa como outra qualquer, ou seja, vai lidar com pessoas e você consegue atingir excelência quando você faz treinamentos para lidar com o público de uma maneira geral. Em relação a isso que a Rosilma estava falando, é muito engraçado porque tem um empresário que hoje é um grande amigo meu, a gente já desenvolve um trabalho bacana lá há muito tempo. E no início, quando a gente iniciou ele me questionou sobre isso. Pô, mas eu treino, e a gente investe dinheiro, a gente faz todo um trabalho e o cara pega e vai para outro lugar, Moisés. Então, ou seja, eu estou jogando meu dinheiro fora, então o cara fica bom e vai embora. Eu falei assim, mas o que você prefere? Que o cara fique bom, né? E a gente dê condição de repente, segurar essa pessoa, porque existe esse trabalho também. Quando o cara começa a ficar bom, você segura ele, né? Ou seja, você dá a condição dele crescer dentro da empresa, ou você prefere ter uma porcaria para sempre grudada em você, né? Ou seja, alguém que não atende bem, alguém que não desenvolve bem o seu trabalho. Então, aí ele falou, não, é verdade, você tem razão, né? Então, assim, e hoje a gente faz um trabalho bacana lá. Recentemente, a gente estava conversando com uma pessoa lá, com a secretária, e ela não estava adequadamente, assim, atendendo da maneira como a gente, né, especificou. E às vezes isso acontece, ou seja, treinamento é algo que é constante. Não adianta você fazer um trabalho hoje, aí você vai lá, inicia um trabalho, faz aquele trabalho fantástico de 3 meses, aí os caras ficam voando, eles voam, né? Ou seja, eles fazem o atendimento, tudo perfeito. Daqui a pouco, começa realmente, mas é para sempre? É para sempre, você não está aqui para sempre, claro. Você não quer atender para sempre, você não quer ganhar dinheiro para sempre, então essa é uma situação que você precisa fazer de maneira recorrente. Então não tem como fugir disso. E no plano de saúde não é diferente, ou seja, não só no plano de saúde, mas em todas as outras questões. Mas no plano de saúde mais ainda, porque você está lidando com pessoas que de fato estão fragilizadas. Ou seja, alguém que está doente merece um tratamento ainda melhor do que aquele que chega numa empresa para comprar. Né? Ou seja, ele está passando por uma dificuldade. Então, se realmente ele extrapola, o senhor tem razão. É o que a gente estimula. O senhor tem razão, o senhor tem toda a razão. E você vai ver que a pessoa começa a ficar mais calma. Agora, assim. Se você pega toda a tua arrogância, olha para cima e aqui é desse jeito, a pessoa vai fazer a mesma coisa. Né? O mundo, de alguma forma, quando eu me movo, o mundo se move. Aquilo que eu estou dando, eu estou recebendo. Pode parecer papo de poliana, né? Mas esse é papo de poliana, não funciona. Mas é exatamente assim. Se eu abro os braços para você abre os braços para mim e me abraça. Agora, se eu ameaçar, você vai se defender ou vai... Né? É dessa forma que funciona. E a gente às vezes se perde, ou seja, naquela de só querer ganhar, de querer aferir lucro. E aí a coisa não anda, porque assim, anda por um tempo e de repente você fala, mas cadê aquela empresa aqui? Cadê aqueles caras que eram legais, né? Aí desaparece. Desaparece por quê? Né? Porque você vai sendo mal atendido, e uma hora você desaparece. Eu digo que eu sou um péssimo cliente, porque eu não reclamo. Eu também não reclamo. E esse é o pior cliente que existe, porque assim, ele desaparece. Aquele que reclama, eu pego ele, senta com ele, toma um café e me fala mais. Consultoria grátis. É grátis. Agora eu não reclamo. Eu também não reclamo. E eu só vou em lugar onde eu sou bem atendido. Eu tenho um restaurante em Santos, não vou falar qual é, que eu não vou mais. Esse tem um, eu não vou mais. E em compensação, aquele que você é atendido pelo nome, o pessoal fala, pô, mas tira o café do Moisés. Esse você vai com gosto, já sabe qual é o teu café, de repente já está lá. Então, assim, é num restaurante assim, é no estacionamento, são em vários lugares que você vai fazendo. E por que tem gente que atende bem e tem gente que não atende bem? É óbvio, existe um trabalho ali por trás de alguma forma. Nem que não seja uma empresa, não estou dizendo que todo mundo tem que contratar a empresa, não é isso. Mas, de repente, o dono tem essa preocupação. E aí a coisa realmente começa a acontecer. E aí o João Carlos aqui da Ponta da Praia, João Carlos, obrigado pela participação. Está falando aqui, acho que está faltando muita qualificação de pessoas para trabalhar. Tem muita gente que quer trabalhar, mas falta justamente essa qualificação. E ele está falando que tem esse mesmo problema na empresa dele. Então, o João Carlos aqui, do que nós estamos falando, até Moisés, você pode fazer uma visita. Não, pode fazer uma visita, pode passar. Se você quiser, pode passar seus contatos, Moisés. João, Moisés é especialista, tem uma empresa
que faz esse tipo de treinamento. Moisés, pode fazer aí, ó, pode falar da sua empresa, passa seus contatos, não só para o João, mas quem está nos assistindo, que realmente acha que está precisando uma qualificação, um treinamento dentro da sua empresa para entrar em contato com você. Bacana. Pode falar, Moisés, pode falar. A gente já desenvolve esse trabalho para várias empresas aqui na região, em São Paulo também, né? Se ele quiser estar entrando em contato, até para ser mais, né? Ele pode estar falando com o Moisés, @moisesfernandes.com.br. Moisés com Y, né? Moisés é fresco, eu brinco, né? É com Y. E aí a gente vai até a empresa dele, né? E ver o que de fato ele está precisando, né? Porque a gente faz uma espécie de um diagnóstico inicial para entender de fato o que a empresa precisa e aí a gente começa a desenvolver o trabalho. Porque a gente parte muito dessa premissa que a Rosilma falou, a gente não manda ninguém embora, é o contrário, a gente treina essas pessoas. Na verdade, quando você manda alguém embora e recontrata, o trabalho que você tem, o gasto de energia e de dinheiro é muito maior. E muitas vezes você resolve isso, às vezes com bate-papo. Você senta com a pessoa ali dentro da sala e vai entender que ela está com um problema pessoal. E aquele problema pessoal vai passar. E a pessoa vai voltar a funcionar como ela sempre funcionou. Agora, se você não faz isso, se você começa aquela situação de enfrentamento, ou seja, a pessoa passa a gerar chegar a um ponto que fica insustentável e muitas vezes você manda um bom profissional que tem boa qualificação embora. Cansei de ver isso. Há um tempo atrás, numa empresa, os caras olharam para mim e falaram assim, pô, não dá para ficar com esse cara. O cara era o melhor vendedor que a empresa tinha. O cara vendia muito, vendia carro que nem vende, sei lá, chiclete. O cara vendia demais, mas ele tinha os probleminhas dele. Como todo mundo tem, claro, eu tenho, claro, todos nós temos. Então, assim, aí você senta para falar com o cara e aí você conversa, você começa a entender, aí o cara começa a melhorar. Aí chega um ponto que o cara olhou para mim e falou assim, Moisés, não dá, esse cara não dá, vamos trabalhar com os outros, esse aí não dá, mandaram o cara embora. A unidade onde ele ficava fez assim, ó. Nossa. Vendia 15 carros lá todo mês. Um ovinho que o cara tinha, todo mês vendia. O cara saiu e começou a vender 2 carrinhos. Aí o que fizeram? Depois de 3 meses, chamaram de volta. Porque, assim, aí o cara fala, tá bom, agora para voltar, né? É o dobro do salário, né? Então a solução nunca é essa, né? Nunca é mandar ninguém embora. Pelo contrário, a solução é você sentar com a pessoa, conversar e muitas vezes você entende o que está se passando e aquilo se soluciona. A gente dá treinamento, às vezes, sabe? E a coisa é incrível, parece que é mágica, mas não é mágica, né? É trabalho. Assim, você de fato querer fazer com que aquilo aconteça. E aí acontece, né? A Rosilma tem experiência nisso, sabe como né? é. E a Rosilma, principalmente com jovens, né, Rosilma? Você vê isso acontecer? Nessa camada jovem da população? Então, o meu trabalho com jovens é mais ou menos recente, né? Mas eu tenho vasta experiência no trabalho, né? Eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, 13 anos na Assembleia Legislativa, só que eu podia ter passado por toda essa experiência, mas não ter aprendido nada. Mas é que eu sou fascinada por gente, então eu sou muito observadora, sabe? Eu leio muito, eu sou fascinada por comportamento humano, né? E penso muito, reflito muito sobre tudo. E a maioria das coisas que eu falo não são coisas que eu li, são coisas que eu aprendi de tudo que eu passei, da experiência, de coisas que eu li também, né? Porque tem gente que gosta de fazer citação, eu não gosto não. Eu gosto de meio antropofágico, digerir um pouco tudo e aí fazer uma teoria nova. E essa história que o Moisés está falando, de ouvir as pessoas, eu me lembrei agora, eu fui no lançamento da promotoria comunitária, que eu acho uma ideia genial, até a plenária foi agora na dia 26, na quinta-feira, a primeira plenária, e no lançamento estava lá o Dom Jacir, né? E ele com aquela fala mansa dele, né, agregadora, pacífica, porque é tão difícil hoje, a gente só ouve as pessoas com aquele discurso divisor, e manda embora, e de ódio e tal. E aí eu até fui falar com ele no final, porque eu gostei muito da fala dele, muito agregadora. E uma coisa que ficou muito foi que ele falou assim, as pessoas precisam ser ouvidas. Que é o que o Moisés acabou de dizer. Às vezes você só precisa ouvir a pessoa e dizer, tem razão, você tem razão. Porque, olha, se ela está brava, ela tem razão.
não é porque você fez alguma coisa, porque a pessoa toma como uma ofensa pessoal. Mas eu não fiz nada, eu fiz tudo certo. Você pode ter feito tudo certo. Mas será que ela era o que ela estava precisando naquele momento? Então, eu acho que as pessoas são muito autocentradas. Se de repente você se desliga de você e tenta entrar no outro, o que o outro está precisando? Coitado do meu amigo idoso, cadeirante, está precisando que o plano de saúde olhe para ele e veja a necessidade dele. Ou pelo menos ouça. Pode ser até que ele não consiga a cadeira que ele precisa, mas ouça ele com acolhimento, com atenção, com paciência. E eu vou além, Rosângela, desculpa te cortar, assim, mas assim, eu duvido que não consiga. Se começar a fazer esse trabalho que você está fazendo, essa cadeira vai aparecer. Porque mesmo que ela não tenha como aparecer, mesmo que não exista a possibilidade de aparecer, ela acaba aparecendo. Esses dias eu estava assistindo um programa aqui e vi Orlando, da garrafa lá, da garrafa PET. Essas cadeiras não existiam. E de repente, dentro de um bom trabalho, assim, os caras começaram a juntar lá o negócio o lacrezinho das latas e conseguiram uma cadeira e já estão em busca da segunda. Então assim, ela não existia. Só que existia uma boa vontade, né? E aí quando eu tenho uma boa vontade, ninguém segura. Não, né? E outro dia eu estava até comentando isso, que foi um caso que me chocou muito, porque né, eu gosto muito dele, mas independentemente disso, eu sou muito do lado dos fracos e oprimidos. Eu já fico do lado, porque ninguém fica, eu já fico. Né? Mas independentemente disso, eu inclusive estava conversando com o pessoal do Rotary, comentei também, poxa, será que o Rotary não arruma? Mas o problema não é esse, o problema é que ele paga um plano de saúde que dá direito a ele ter a cadeira, desde que a médica faça relatório. E a médica fez o relatório, quer dizer, é pura burocracia que está impedindo uma pessoa de ter uma dignidade de uma coisa que ele pagou e ele tem direito. Meu Deus, olha, isso me deixa, sabe? E pegando um pouco o que o Moisés falou, que eu acho importante, o treinamento, ele resgata a pessoa, né? Eu me lembro, tem muita gente que fala muito mal dos militares, e aí tem um pessoal que quer a volta dos militares, tem essa briga aí. E eu me lembro que o meu marido trabalhava na COSIPA e ele sempre disse que os militares naquela época diziam assim, não pode mandar ninguém embora porque cria caos social. Era uma grande preocupação deles naquela época, não mandasse ninguém embora. E logo depois eles saíram, aí depois veio o liberalismo, não sei o quê, e enxuga e privatiza, enfim, né? São várias teorias que são postas à prova e vamos ver no que dá. E eu sempre achei que a pessoa precisa ter um emprego para ter dignidade, para poder comprar sua casa. E aí nós estamos conversando, né? Por que pagar plano de saúde? Será que a gente não poderia fazer uma poupança e ter o dinheiro para pagar o médico que a gente quer? Por que a gente tem que ter ticket refeição? Por que a gente tem que ter cesta básica? Será que não era melhor a gente ter um salário digno que a gente pudesse comprar o que a gente quisesse, onde a gente quisesse, escolher o médico que a gente quisesse, né? Eu sei que a gente não está na Finlândia, né? Mas é uma ideia, né? E investir no funcionário, não só ouvindo, como também promovendo. Puxa, mas é um cara que se dedica, ele é bom, ele é talentoso, ele vende 15 carros e ele vai embora, eu só vendi 2. Puxa, vamos dar um aumento para esse cara, vamos dar um treinamento, volta, né? Vamos investir no cara porque não existe outro igual. Mas parece que o patrão tem, parece que uma competição... Competição com o cara que pode ser a salvação do negócio deles. Claro. Enfim, eu não entendo esse tipo de competição. É uma competição predatória, destruidora do próprio negócio, enfim. Olha, e nós temos que fazer um break, mas antes do break eu já vou ler aqui o comentário do Marcelo de São Vicente. Eu fui tomar café em um local em São Vicente e falei bom dia. E a atendente falou... Eu não sou obrigado a falar bom dia. Você acredita? Que tipo de atendimento é esse? Na volta do break, eu já vou passar aqui para o Moisés e para a Rosima. Vocês fiquem aí um minutinho que nós já voltamos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você.
volta. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate. Nessa noite de sexta-feira, aqui com os meus amigos, meu amigo e minha amiga, Rosilma Rodan e também o Moisés Fernandes. Eu terminei aqui fazendo um comentário, eu vou voltar com o comentário. Marcelo de São Vicente. Eu fui tomar café em um local em São Vicente e falei bom dia. E a atendente falou, eu não sou obrigado a falar bom dia. Você acredita? Que tipo de atendimento é esse, Moisés Fernandes? Me fala uma coisa, isso aqui é terrível, hein? Sensacional. Eu acho que esse é o fim, o fim do atendimento. Esse aí realmente, e me lembrou uma coisa, tá até no meu livro, né? Eu escrevi um livro há um tempo atrás falando sobre alguns casos e teve uma moça que dentro de uma empresa que olhou para mim e falou assim, o rosto é meu. Ela falou assim, e eu dou risada para quem eu quero. Eu me comporto, eu faço, eu tenho que fazer meu trabalho, certo. Eu faço do jeito... Aí eu falei, bacana, você tem, em algum grau você tem razão. Eu falei para ela assim, o rosto realmente é teu. Mas vamos fazer vamos conversar aqui rapidamente, né? Quantas vezes você vê teu rosto? Aí ela olhou para mim e falou, não sei. Eu falei, então vamos pensar? Provavelmente você vê ele de manhã, né? Na hora que você se escova, acordou, né? Dá aquela arrumada. Em geral, olha e fala, nossa, como eu tô feio. Você tá melhorando aqui, e tal. Aí já fica de mau humor, né? Porque como eu tô feio, acabou. E vê ele de novo à noite. Que é quando você chega em casa, dá aquela limpada antes de ir dormir, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, o rosto é teu? Não é teu. Ele é das pessoas que, de alguma forma, interagem com você. Então, assim, por que não dar um sorriso, né? Por que não dar um bom dia? Né? Por que não desejar algo bom, mesmo em silêncio?
Aí, de repente eu estou vindo aqui, podia estar, eu falar, seja feliz. Aí, pô, não vou falar, não me sinto bem, então faça em silêncio. Mas assim, você está oferecendo alguma coisa para alguém, você de fato está dando alguma coisa para alguém. E em geral as pessoas não fazem isso, porque eu vou dar nada, eu não tenho que dar nada, ninguém me dá nada. Mas quer. Mas quer. E aí quer receber, porque assim, e quer ter o melhor salário, quer ter aumento, e se acha, eu devia ser líder dentro da minha empresa, ou seja, não existe isso. O líder é quem tem que ser líder, né? O dono é quem tem capacidade para ser dono, né? E lógico, as pessoas precisam melhorar constantemente, mas assim, muitas vezes aquele que quer uma coisa, quer muito, quer ir, e é justo que queira, claro. mas em geral não está dando aquilo, por isso que ele não está lá. E às vezes, aí ela olhou para mim e falou, é verdade, né? E depois ela acabou se tornando uma amiga minha, eu até pedi, vou colocar, né? Não vou citar seu nome, não vou dizer quem é, mas vou colocar essa história no livro. E até hoje ela brinca comigo e fala assim, o rosto não é meu mesmo. E hoje ela sorri, brinca e tal. E conquistou muita coisa depois que mudou essa postura, ou seja, começou a oferecer mais para as pessoas do que de fato ela oferecia. Então essa moça aí, eu não sei quem é, mas se de repente estiver escutando a gente, né, dê bom dia, né? Seja bom dia. O mínimo, né? O mínimo é retribuir aquilo que a pessoa está te... E não vai morrer, né? Tá te oferecendo, né? Um bom dia, bom dia. E eu tenho uma teoria. É muito mais fácil você reforçar o mal do que o bem. Então sim. A gente se queixa que o mal é mais forte, que o bem sempre perde, né? Os pessimistas, né? Porque é mentira, né? Como disse o Moisés agora há pouco, Poliana, né? Não, porque o mal sempre vence. Mas será que não é a gente que está alimentando o mal o tempo todo? Então a gente fala mal dos outros, a gente que é bom, ninguém entende a gente, não sei mais o quê. Então eu tenho já há muito tempo que eu entendi isso e que eu faço alguma coisa ao contrário disso. Eu, quando vejo alguma coisa ruim, eu não divulgo, eu escondo, eu omito, eu não divulgo de forma alguma. Eu acho que assim, até quando alguma pessoa faz alguma coisa ruim para você, quando você fala dela para os outros, a menos que seja para avisar algum amigo, não cuidado, dúvida, olha, aquela pessoa lá, se passar lá, vai te morder, claro. Mas eu digo assim, até quando você fala mal, você está divulgando a pessoa. Será que ela merece ser divulgada? Ao passo que se você começar a divulgar coisas boas, você tem de volta. Né? Então, quando você sorri, você tem sorriso de volta. Quando você ajuda, você tem ajuda de volta. Não que seja um mercantilismo, não acredito nisso. Mas eu acredito que se você se puser numa posição de reforçar o bem, ele vai ficar cada vez mais forte. Você faz como se fosse uma corrente. Né? E aí, sei lá, olha, eu tenho feito isso já há muito tempo e eu tenho tido muitas surpresas boas. Porque cada vez mais, inclusive quem acredita no espiritismo, eu leio muito, leio tudo e já li Livro dos Espíritos, né, do Allan Kardec, Livro dos Médiuns e tudo. Então, o Allan Kardec fala o seguinte, que quando a pessoa é ruim, ela atrai espíritos ruins. Então, todos os espíritos, porque os espíritos ruins são pessoas que eram ruins e que morreram e continuaram ruins. Então, eles vêm e ficam na tua volta lá, te dando conselhos, entendeu? E te levando para o mau caminho. E quando você pensa coisas boas, faz coisas boas, ajuda as pessoas, enfim, você atrai todos os espíritos de luz. Eles vêm, te ajudam, te guiam, te orientam. E tudo que é de bom fica em volta de você. Então, acho que pelo menos por isso, né? Eu acho que a gente tem que reforçar o bem. Eu acho que o bem precisa ser reforçado num mundo em que todo mundo alimenta o mal. Mas Moisés, você que está, até falando isso que a Rosilma citou, você que está diretamente ligado a essa questão de treinamento, de gestão de pessoas, será que as coisas não andam tão ruins, né, de uma forma geral, aí falando das coisas boas e ruins, que as pessoas estão se fechando cada vez mais? Eu não estou falando a questão de ser uma pessoa mal educada, né? Porque tem umas pessoas que são mal educadas, não tem jeito, né? De repente essa aqui que não sou obrigado a dar bom dia, às vezes é até uma falta de educação mesmo do que uma falta de treinamento. Mas será que as pessoas não estão se fechando cada vez mais para as questões boas da vida? Às vezes pequenos gestos, ajudando, ou retribuindo um bom dia, um sorriso. Será que não é essa conjuntura que nós estamos vivendo hoje no nosso país, até no mundo, né? Tanta coisa ruim que está acontecendo, será que não está prejudicando, né, essa interação entre as pessoas dentro do próprio serviço ou até mesmo esse atendimento? Sim, dentro do serviço público também, ou seja, você vê algumas pessoas que eu estou aqui, faço o meu e acabou, né? E é para isso que eu sou pago.
E é mentira, não é para isso que você é pago, né? Ou seja, a gente é pago para servir as pessoas, né? Ou seja, a gente está ali, a gente está naquela situação, e se está ali é porque a gente tem algo que a gente pode de fato oferecer, né? Mas isso está de fato acontecendo, assim, as pessoas têm se fechado, as pessoas não estão mais tão abertas, existe um pessimismo generalizado, ou seja, as pessoas falam muitas vezes sem saber, sem se informar, então assim, aquele prefeito não presta, e não estou fazendo juízo de valor, nem se é certo, se não é certo, mas assim, por que ele não presta? Não sei. Não sei. O que Porque você fulano... sabe dele? Isso, porque fulano falou. Beltrano disse, eu li no jornal, mas e aquele jornal? Vamos levantar, né, essa informação, vamos ver até onde isso vai. Então, ou seja, e aí fica todo mundo dizendo assim, que eu escuto hoje muito, e até eu fico imaginando o político hoje, né, o cara que faz política, né? Eu sou político, e aí se esconde, tá, né? Bem quietinho, né? Porque todo político não presta. Existe uma generalização, né? E para mim toda unanimidade, toda generalização é burra, né? Não existe. Não é possível que todo mundo que está lá não trabalhe, não faça um bom trabalho. Ou seja, claro que tem gente que faz. E isso vai fazendo com que as pessoas cada vez mais se fechem, não queiram ouvir. Eu brinquei até um tempo atrás, eu não lembro, na época da eleição, o pessoal estava falando em dividir o Brasil, né? Ou seja, vamos dividir o Brasil. Era nós e eles. Era nós e eles. Norte, né? Norte, Isso, Nordeste e Sul, né? Aí eu fiquei brincando em casa, fazendo conjectura, mas os caras não separam nem o lixo e querem dividir o país, né? Ou seja, os caras não trabalham nem o lixo reciclável em casa e querem dividir um país, ou seja, fica essa generalização, fica essa coisa burra, sabe? Um grupo contra outro grupo. E a gente vai aonde, né? Ou seja, então a gente vai fazer manifestação. Maravilha, mas aonde isso vai levar? Porque tem que ter o segundo passo, o terceiro passo, a gente aprende isso muito em coach, mesmo dentro de treinamentos. Se você só der um passo, você parou. E aí? Estagna. E aí daqui eu vou para onde? Né? Mesmo essa moça aí, sabe, precisa sentar com ela, porque de fato ela, de repente pegou ela num mau dia também, pode ser que tenha sido... Você vai saber o que aconteceu na casa dela, na noite anterior. Mas sim. O que também não te dá o direito de sair, né? Ou certeza, seja, né? então assim, não que a gente tenha que fazer algo esperando, né? De repente você dá um bom dia no elevador e todo mundo sorri para você, te dá um bom dia de volta, de repente não, e vambora, né? Ou seja, a gente tem que continuar. Não é por conta disso que na próxima vez que eu entrar no elevador eu não vou dar bom dia novamente, né? Então, ou seja, as pessoas têm que estar realmente de fato mais abertas, é o que a gente chama de inteligência emocional, né? Ou seja, está faltando muito inteligência emocional. As pessoas têm inteligência racional, essa coisa do entender, eu entendo disso aqui, eu faço assim, mas aí quando alguma coisa não sai do jeito que era o esperado, né, quando o cara te corta ali no trânsito, você olha para ele, filho de Deus perfeito, né? E aí alguma coisa está errada, né? Ou seja, a gente precisa rever algumas coisas, né? A gente precisa de fato, e aí pensando no caso do plano de saúde, a gente precisa rever urgentemente, né? Porque a gente está lidando com vida. A gente está lidando com pessoas, é um ser humano, né? E o ser humano merece respeito. Foi isso que o Moisés falou, perfeito, né, Rosilma? Porque às vezes um mau atendimento, ou você deixa alguma coisa de lado, ou, isso aqui, tá dando confusão? Vai ficar esperando, ó. Essa espera pode causar uma morte. Ele colocou agora há pouco uma coisa interessante, que é o seguinte, o serviço público. O cara diz, eu faço o meu e é para isso que eu sou pago. Tudo bem, é para isso que ele é pago. Tem até quando ele toma posse, ele recebe uma lista lá das funções do cargo. Concordo com isso. Porém, você é só isso? Essa aqui é a pergunta. Porque o cara, quando vai ser servidor público, como eu, que fui funcionária do Banco do Brasil durante 20 anos e depois mais 13 na Assembleia Legislativa, ele fica se queixando o tempo todo que ali é um emprego burocrático, que ele não pode criar, porque ele tem que obedecer ordens, porque está tudo nos manuais e não sobra nada para ele fazer além daquilo. Porém, quando a gente quer que ele faça alguma coisa diferente, ou esperaria isso, ele diz que ele é pago só para fazer aquilo. Então, eu acho que o grande lance, e o que dá grande satisfação, pelo menos comigo sempre foi assim, foi quando eu descobri que, além de tudo aquilo, eu era eu. E aí, eu passei a mostrar que eu era eu em tudo que eu fazia fora do que estava no plano do cargo lá, que eu era obrigada a fazer. O que eu fazia fora da minha obrigação. Que é aí que você cria, é aí que você cultiva amizades, é aí que você consegue fazer diferença no mundo, é aí que você consegue transformar as pessoas à sua volta,
numa sinergia positiva, Claro. né? Eu acho que é assim, se você veio para cá para fazer diferença, você tem que ser diferente. E não dar uma resposta dessa. Eu só pago para isso, eu só faço isso. Então, caramba, está se queixando de quê, cara pálida? A gente tem muito isso, né? A gente até falou já sobre isso aqui, né? A gente tem muitos políticos, né? Ou seja, pessoas que são profissionais, vivem disso. E o que a gente precisa, talvez, são de profissionais dentro da política, ou seja, gerando um resultado. Sabe? Formar grupos que, de fato, queiram promover mudanças. E não fiquem pensando só, mas eu vou dar isso aqui porque eu tenho esse cara aqui, ou eu vou chamar esse aqui, porque depois ele não vai poder sair prefeito, e aí não vai, não vai bater de frente comigo, então vamos prender esse cara aqui, né? E aí eu pego o outro ali e ofereço um cargo de vice pro Beltrano, ele. Então, assim, a gente fica numa discussão rasa, né? A gente fica... E aí a coisa, de fato, não acontece, porque a energia disso não é uma energia boa. E aí, de fato, quem quer, de fato, mudar alguma coisa, acaba até fica meio, ou entra e sai, porque... E a gente precisa dessas pessoas lá dentro, para que, de fato, as coisas comecem a acontecer. Assim, as coisas, né, comecem a mudar, né? E a gente comece a acreditar novamente que... Mas isso que eu ia te perguntar agora, Moisés, assim, às vezes, você tem uma pessoa que nunca foi envolvida na política, mas é uma pessoa idônea, uma pessoa que trabalha... Dentro da sua função, é uma pessoa excepcional, de caráter, a pessoa fala, vou me candidatar. E aí vem um fantasma, porque você fala assim, caramba. Aí vem o partido. Aí vem o partido. Aí vem as pessoas assim, o que vão falar? Né? Que vão... Pô, eu tô aqui, que meu professor? Eu, Manuel, eu sou arqueólogo, tô aqui apresentando o programa, amanhã eu saio candidato a prefeito. E aí, que vão falar? Não, Porra, mas o Manuel... aí, não, mas todo vai mundo ter. gosta do Manuel, mas aí o problema é o partido. Então, aí o A partido... quem você se filia? Isso, aí ele se filiou a X. Acabou. Um dos partidos que estão aí. Nossa, eu esperava tanto do Manuel, logo aquele partido. Enfim, ele já foi rotulado. O Manuel acabou. Então, mas é isso que eu tô falando, aí é onde eu quero chegar. Então, às vezes, as pessoas que às vezes estão fazendo a diferença hoje na sociedade, não de forma política, mas com o seu esforço, com o seu estudo, com o seu trabalho, às vezes tem o receio de entrar na política. Para não ser rotulado. Para não ser rotulado. E aí, como trabalhar isso, Moisés? É isso que eu queria chegar. Como trabalhar isso, né? Porque a pessoa se sente acuada. Foi que falou, mano, fui pro partido do... Não vou ficar citando o partido. X. Do X. Caramba, não acredito Olha, que o é o mesmo partido daquele pilantra. Isso. Né, do fulano que fez aquilo, do ciclano. Como em todos que os fez... partidos tem pilantra, então... Então complica. Aí como trabalhar isso, Moisés? Como trabalhar as novas lideranças, vamos colocar assim, da nossa região? Então, isso é bacana, é uma pergunta incrível, porque a gente trabalha muito isso dentro do coaching, porque todos nós temos medos, né? Sim. E os medos são, eu brinco, são maravilhosos, né? Porque assim, a gente não pega a mão de um do outro e se joga do 10º andar, porque a gente tem medo do que... Então, o medo é bom, ele faz com que você se prepare, com que você pense, com que você reflita, né? Vai chegar um determinado momento que você vai tocar lá a mão no teu coração e vai dizer, é isso que eu quero? Existe algo dentro de mim que pode ser dado, eu posso oferecer isso para alguém? Então aí você vai. Né? Então o medo ele não pode te paralisar. E eu tenho falado isso para muita gente. Participa, entra, perde o medo. Porque assim, se as pessoas do bem, né, começarem a entrar, começarem a se envolver, não necessariamente precisa ser candidato, mas pode estar ali fiscalizando. Está dentro do partido, entendeu? Formando plano de governo. Isso, sim, ou dizendo eu não compactuo com isso não. Isso aí que você está fazendo é errado. É errado sim, mas eu sou o dono, não importa se você é dono. Também, nem todo mundo, se todo mundo quiser ser palco, quem faz os bastidores? Os bastidores também são importantes. Claro. Então, eu acho que todos os papéis são importantes. Você pode participar tanto como o palco como o bastidor. Mas eu acho que é importante participar, sim. Ter essa entrada, com né, certeza, Moisés? Com certeza. Grandes líderes, né, pessoas maravilhosas, realizaram feitos incríveis porque não tiveram medo. Ou seja, enfrentaram, foram adiante. Né? O que não fez Madre Teresa, por exemplo, Gandhi. Né? São outras pessoas aqui, eu tenho, por exemplo, eu vou até citar, desculpa citar, mas por exemplo, falam tanto do PT, que o PT não presta, que o PT é isso, PT é aquilo, PT. Será que não existe gente boa no PT?
Claro que existe. Eu posso citar uma pessoa, o Suplicy. Não é um grande quadro do PT? Ou seja, alguém que está lá há muito tempo desenvolvendo. Assim, aí desenvolveu durante muito tempo. Aí a gente pensa no PSDB. É que nos últimos anos ele deu uma... Isso, mas a gente mas pensa... nunca teve nada de corrupção, Sim. nada. É que ele pessoalmente acabou mas assim, desviando. Mas se a gente parar para pensar, se a gente... Omissão também é crime. Mas se a gente parar Só pra isso pensar, que eu tinha a dizer. o que eu vejo, né, o que eu tenho falado para algumas pessoas, até para alguns amigos, pessoas que têm participado mais, mas entra mesmo, ou seja, começa sabe, se você tem essa vontade, entra, porque assim... Não, só coloquei o Manuel aqui. O Paulo Alexandre, você não precisa se preocupar, não, porque ano que vem eu não vou fazer... Nos partidos, não sei se todos, eu na verdade, eu só conheço um muito bem, então eu não gosto de falar do que eu não conheço, Claro. né? Mas desse que eu conheço, eu falo mesmo, porque eu conheço, vivi lá dentro, sei. Então, mas o que eu digo é o seguinte, os partidos de um modo geral, eles são muito, em Santos, eu não sei se no Brasil todo é assim também, não conheço, mas eles são muito fechados. Certo. Já tem aquele cacique, que normalmente é o presidente, ou se ele não é o presidente, ele troca com o secretário. Aí uma vez o secretário é o presidente, outra vez o presidente é o secretário, mas não é sempre aquela mesma cúpula, né? E eles não gostam de partilhar o poder, né? Quando chega alguma pessoa nova, e as mulheres principalmente têm grande dificuldade de partilhar o poder na política, porque não se abre para elas mesmo. Eu tenho assistido isso, né? E inclusive eu fui convidada para participar de um partido político aqui em Santos para sair a vereadora. Nunca quis, não gosto, mas falei, vamos ver, né? Sou curiosa para chuchu, fui lá olhar, participei de 1 ou 2 reuniões, percebi que as mulheres lá eram apenas cabos eleitorais dos homens. Lá só se elegem homens. Nunca houve por esse partido uma intenção real de, eu vou bancar a sua candidatura. Inclusive a própria pessoa que era da executiva do partido que me convidou para ir, falei, você vai fazer minha campanha? Não, vou fazer do fulano. Então, assim, né, eu faço política 24 horas por dia, né, já há muitos anos, desde o tempo que eu ainda trabalhava no Banco do Brasil, quem me conhece sabe, né, diuturnamente eu faço política, mas a política eletiva é complicada, porque está na mão de partidos e os partidos têm os caciques. Luísa Irundina é um caso emblemático. Ela foi para o PSB e está lá. Uma figura decorativa. Sim. Aliás, a Marina falou claramente isso, né? Falou que ela ia, se ela fosse eleita, ela ia resgatar as grandes figuras esquecidas nos partidos. E citou nominalmente a Irundina, o Suplicy, o Serra. Né? Então, não é novidade, todo mundo sabe disso. Né? Então, isso é complicado. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem candidatura independente. Né? Perfeito. Então, aqui não tem. Então, eu acho complicado. Eu acho que a gente pode fazer política o tempo todo, como disse o Moisés. Cutuca, vai lá, faz no bastidor, fiscaliza, ajuda, enfim. Né? Mas política eletiva é complicado, principalmente para os novatos e para as mulheres. Então, nossa Câmara Municipal está aí, que não me deixa mentir, que nós temos a nossa querida Fernanda Vanucci, que com 3 mil votos não conseguiu se eleger. E não tem nenhuma mulher na Câmara. Que é uma pena, porque temos mulheres competentíssimas. Né? Muitas vezes mulheres que estão à frente de empresas geram resultados incríveis porque existe uma outra forma, uma maneira diferente de lidar com isso. Né? Então é importante se existe, é importante que isso se reflita também dentro de uma Câmara, né? Claro, e até esse filme último que a gente viu, que passou muito bom, Selma, que o grande briga deles era justamente participar das eleições, votar. Eles já tinham direito, mas eles eram boicotados. E por que eles queriam votar? Eles queriam votar para ter representantes, para também terem políticos, para poder participar do júri. Para poder interferir nos julgamentos, porque os negros morriam assassinados pelos brancos, eram julgados por brancos, juízes brancos e eram absolvidos. Quer dizer, então é importante realmente uma Câmara, como nós temos a Câmara Jovem de Santos, 50% de meninas e 50% de meninos, porque se nós temos 51% de mulheres eleitoras, por que não ter 50% de mulheres representando essa vontade? Né? E isso está faltando na nossa região. O João Luiz do Sabó, João Luiz, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Ele está fazendo um comentário aqui
a respeito do que vocês falaram. Ele está citando o Decálogo de Lenin, em 1913. Conheço. Um exemplo de alguns deles que tem a ver com o que os convidados estão falando. Promova distúrbios para que as autoridades constituídas não as proíbe. Instrua confiança em seus líderes. Divida a população em grupos anatômicos, incitando-os às discussões sobre assuntos sociais. Antagônicos. Isso. E corrompa a juventude e dele a liberdade sexual. Rosilma. Eu conheço esse decálogo aí, inclusive no Facebook vive rodando esse decálogo aí. E é verdade, né? Grupos antagônicos, né? Isso aí, inclusive eu tenho um livro, chama Dividir para Dominar a Partilha da África. A África, você sabe muito bem que foi o que aconteceu, né? Ela foi dividida justamente para que fosse dominada. E isso, até uma criança pequena sabe. Ela faz isso em casa. Ela nasce, ela já sabe. Então, bota o pai contra a mãe, porque aí ela sai ganhando. Pai, posso? Fala com a sua mãe. Mãe, posso? Não. Pai, minha mãe não deixou. Deixa, vai. Então põe os dois para brigar e ela sai ganhando, porque sempre, né? Então isso aí é muito fácil. O que a gente tem que fazer é identificar, raciocinar, né? E não ser usado, né? E é difícil identificar. É difícil porque a mídia está aí manipulando o tempo todo, a gente não tem acesso a toda a informação, né? E é complicado. Embora hoje a gente tenha muito mais acesso à informação por conta da internet. Hoje, por exemplo, eu tenho contato com pessoas no Brasil todinho, coisa que eu falo com pessoas todo dia do Brasil todinho. Que há 10 anos atrás. E de outros países também. Ou de outros países também. Quer dizer, então você tem assim uma rapidez de informação muito grande. Só que eu acho que tem a falta de prática de refletir sobre tudo isso. E falta também o debate. Nós não temos o hábito do debate, nós temos o hábito do bate-boca. Então, se você pensa diferente de mim, eu já te xingo de burro, pronto, acabou. Né? E na França não é assim. Na França eles têm hábito do debate diário em todo barzinho, em toda mesinha, em todo lanchinho. Existem as manifes. Onde que vai ser a manife hoje? Então, todo dia eles têm manifestação. Então, esse é um hábito. Você discutir, que é para abrir a mente. Então não é porque você pensa diferente de mim, porque eu sou inteligente, você é burro, ou ao contrário. Talvez até é aquela história do elefante, né? Todos os cegos chegam lá, olha, mas ele pega o rabo, o outro pega a tromba. Então acha que aquilo é verdade, não é. A verdade vai ver o elefante todo. Então, às vezes, o que você fala diferente de mim são duas faces da mesma verdade. Né? Mas as pessoas acham que é ofensa pessoal, já xinga de burro, então não é por aí. Eu acho que não é assim que a gente vai chegar no primeiro mundo, nunca. Calma, tá chegando, vai encerrar, tá chegando mais. O João Luiz do Sabó, sobre o PT e Suplicy. Anda com que andas, eu te direi quem tu és. E o Vitor José Menino está aqui depois só falando que tem que encerrar. Nós precisamos hoje de políticos não somente honestos. Precisa ser honesto e corajoso. O grande dilema do político hoje é coragem para bater de frente. E sobre os partidos, não adianta o candidato querer arrumar a sociedade se ele não consegue nem arrumar o seu partido. Então encerramos, Vitor, muito obrigado. Encerramos então aqui com a sua mensagem o programa de hoje. Ele quer arrumar o partido é que não deixa ele arrumar. Deixa, né? Rosilma, muito obrigado pela sua participação de hoje, foi um grande prazer tê-la aqui. Mas novamente. Ele tem razão. Não, ele tem razão, perfeito. Eu quis não basta ser honesto nem competente, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mesmo, por perfeito. Isso foi providencial essa mensagem final. Rosilma, muito obrigado, um bom final de semana. Obrigada a você, é sempre muito bom vir me divertir aqui. Moisés Fernandes, também um grande abraço, foi um grande prazer tê-lo aqui, uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado aí pela oportunidade, adorei, realmente nos divertimos, né? Não disse? Produção, muito obrigado a vocês por essa semana, um bom final de semana a todos. Maria Antônia, um beijo, minha filha. Tá lindo. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência, desejo a você também uma boa noite, um bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta ao vivo, aqui às 19 horas. Deixo aqui um meu grande abraço. Tchau.